Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Raquel e o nosso assunto de hoje é cinética química. Vamos observar a ação de um alvejante com uma solução de um corante. Eu tenho um corante laranja avermelhado, continua essa solução dentro de um becker, e eu quero medir o tempo de ação desse tira-manchas para clarificar essa solução de corante. Então, o início é o tempo zero, a minha solução de alvejante está contida dentro da proveta. Com 18 segundos, eu já começo a perceber que o alvejante ele está sim conseguindo limpar, limpar a solução de corante, ou seja, clarificando a minha solução, e isso já é um indício, essa mudança de coloração, de que a reação química sim está acontecendo. Com 25 segundos, eu percebo que esse alvejante, ele já limpou quase que completamente a minha solução, de corante, e essa reação, ela termina com 32 segundos. Isso mostra que, com o passar do tempo, a ação do alvejante, ela tem uma velocidade em que a reação química entre o alvejante e o corante, ela está acontecendo. Isso fica bem evidenciado, pelas imagens que nós estamos visualizando, de que todas as reações químicas, elas têm um tempo, elas têm uma cinética, uma velocidade. E esse é o assunto de hoje. Então, o que é uma cinética química? O que é o estudo da cinética química? O que a cinética se preocupa? A cinética é o estudo da velocidade das reações químicas e também dos fatores que influenciam nessa velocidade. Ou seja, para todas as reações químicas, eu sempre tenho uma velocidade e algumas reações elas são, a velocidade muito elevada e outros com uma velocidade bem menor. Então, em termos industriais, por exemplo, é importantíssimo você saber qual é a cinética dessa reação química, porque em alguns momentos eu preciso aumentar a velocidade, eu quero aumentar a velocidade, ou seja, para produzir, por exemplo, mais de um produto. Em outros momentos, eu preciso retardar essa velocidade. Então, o nosso estudo de hoje é a respeito de cinética, como é que a cinética das reações químicas vão influenciar a nossa atuação, por exemplo, no nosso cotidiano e também em termos industriais. Eu vou iniciar essa abordagem de cinética química fazendo algumas perguntas, alguns questionamentos, para que a gente possa já ter alguma ideia de como que, conhecendo a nossa história da humanidade, como que o homem foi entendendo a cinética química e se aproveitando, de certa forma, de entender essa cinética para criar produtos ou ações que vão beneficiar o ser humano. Então, o primeiro questionamento que eu quero fazer com vocês é: por que alguns alimentos frescos devem ser conservados no freezer ou no congelador da geladeira? Atualmente, até por causa da nossa vida tão corrida, é muito comum que as famílias tenham vários alimentos congelados e aí, na hora da refeição, só pega para descongelar e comer. O que há muito tempo atrás era difícil de imaginar, porque usava-se sal para conservar, por exemplo, a carne, para que ela não apodrecesse. Opa, desculpa, acabei agarrando aqui na pronúncia dessa palavra. Então, o uso da geladeira foi importantíssimo para que eu pudesse retardar o apodrecimento dos alimentos. Então, em geral, a gente chega, até por causa da pandemia agora, algumas pessoas já tinham esse hábito, outras não, então a gente limpa tudo e vai para dentro da geladeira para que os alimentos se conservem por mais tempo. Um outro questionamento que eu também gostaria de fazer com vocês é com relação algumas estruturas metálicas, Vamos supor que nós temos duas peças, uma com pintura e outra sem pintura. Qual delas deve enferrujar primeiro, Até porque nós estamos na Grande Vitória, que
uma região bem próxima ao mar, então a gente tem influência direta da maresia, e aí as estruturas metálicas acabam por enferrujar com uma velocidade bem maior do que se eu tivesse distante do mar. Então, a gente usa essas pinturas nas estruturas metálicas para retardar esse enferrujamento, né, das estruturas metálicas, mas com o tempo não tem jeito, mesmo as estruturas pintadas, como está na imagem das carteiras, eu tenho ainda assim um enferrujamento, né? Eu começo a ver pontos de ferrugem naquelas estruturas. Um terceiro questionamento, né? Você provavelmente já deve ter visto alguma propaganda, né? Seja na televisão, ou seja na internet, de produtos, né, para o rosto, e as mulheres, né, estão aí em disparado para retardar o envelhecimento, apesar de que o público masculino também, né, tem começado, né, é um nicho de mercado importante nessa questão de cuidados com a pele, né? Hoje se fala muito a respeito de skincare. Então, esses produtos que retardam o envelhecimento, né? Retardam o aparecimento de rugas, porque a nossa pele, com o tempo, ela vai perdendo muito colágeno e vão aparecendo, então, as rugas, as marcas de expressão. Então, eu peguei duas imagens da internet de dois produtos, né, que são comercializados, né, dessas duas marcas, mas existem muitos outros, né, e com o uso desses produtos você consegue, sim, de alguma forma retardar, mas outras não tem jeito, né, com o passar do tempo, realmente a nossa pele, ela vai envelhecendo, né, e aparecimento das rugas, a não ser que você faça algum procedimento estético, né, procedimento local para que você diminua, então, essas linhas de expressão. Depois de todos esses questionamentos, vários exemplos, né, do nosso cotidiano, por exemplo, no caso do envelhecimento, eu quero usar os produtos para eu retardar o aparecimento das rugas, né? No caso dos alimentos, eu coloco na geladeira para diminuir a velocidade de apodrecimento deles, né? As tintas para as estruturas metálicas, elas são muito boas para diminuir a velocidade de enferrujamento das peças metálicas. Então, depende de qual seja o seu objetivo, né? Você tem como retardar várias reações químicas conhecendo a cinética. Então, é importante que eu conheça a cinética para eu poder tomar algumas decisões. E para isso, a gente vai classificar as reações químicas com base na sua cinética. A primeira classificação é com relação à velocidade, e isso daí, muito provavelmente, você já deve ter ouvido. A velocidade de uma reação. Uma reação química ela pode ser muito rápida, assim como acontece com a combustão, que a gente tanto falou na parte de termoquímica, né? Então, uma combustão é uma reação química muito rápida, muito instantânea. Eu tenho um combustível e um comburente, eles entram em contato, né? Porque é importantíssimo que haja contato entre os reagentes para que essa reação aconteça. E na combustão, essa velocidade é muito rápida. Ou ainda também, como eu coloquei ali no exemplo, as reações de neutralização, né? Reação de neutralização do tipo ácido-base em meio aquoso, também são reações muito rápidas. E algumas reações são muito lentas, por exemplo, as fermentações, né? Atualmente está muito na moda, né? Você usar, comprar pães, né? Que são de fermentação lenta, né, fermentação caseira, que você deixa o fermento, seja ele químico ou biológico, atuando ali. Então, no início, a massa está bem pequenininha, e aí, com o passar do tempo, essa fermentação, a massa vai aumentando de volume por causa da liberação de gases, né? Então, a massa vai crescendo, e isso ajuda bastante, né, no crescimento dos pães e também na hora do
o sabor é bem diferente quando você come. E também a formação da ferrugem, né? Não é de um dia para o outro que já vai aparecer a ferrugem, é com o passar do tempo. E isso pode ser retardado, como nós vimos inicialmente, passando uma tinta, né, nessas estruturas metálicas. Retarda, mas não significa que não vai acontecer. Eu posso classificar as minhas reações químicas também com relação ao mecanismo. Tudo bem que a gente não vai estudar mecanismo das reações, mas é bom a gente saber. As reações, elas podem ser classificadas em elementares, aquelas que acontecem em uma única etapa, e ali eu trouxe para vocês como exemplo a reação entre o gás hidrogênio e o iodo, formando o iodeto de hidrogênio ou ácido iodídrico, né, dependendo de qual estado físico essas substâncias estejam, né? Então, acontece em uma única etapa. Eu classifico essa reação como elementar. Se eu tiver uma reação química que acontece em duas ou mais etapas, eu digo que essas reações elas são do tipo complexa. Por exemplo, aquela reação que está aparecendo ali para vocês, entre o NO e o O2. Em uma única etapa, essa reação química ela não acontece, porque é necessário que eu tenha um intermediário de reação. Nesse caso, o intermediário de reação é o N2O2, né, que está até cortado ali. Por quê? Eu tenho a primeira etapa, que nesse caso é uma etapa muito rápida, e a segunda etapa, que é desse intermediário de reação do N2O2, reagindo com o O2. Essa etapa é muito lenta para a formação do NO2. Então, essas reações que acontecem em duas ou mais etapas, elas são classificadas como reações complexas. Não precisam se preocupar, porque, em geral, essas etapas, elas são dadas, tá, gente? Ninguém precisa saber quais são essas etapas, pelo menos nesse estudo que a gente está fazendo de cinética. Com relação à velocidade das reações, né? Antes eu quero abrir aqui um parênteses para falar a respeito de velocidade mesmo dos corpos, né, que vocês devem ter visto lá em Física 1. A velocidade dos corpos, você calcula essa velocidade média a partir, então, da variação da distância, né, do seu percurso, do seu deslocamento, pela variação do tempo. Essa é a ideia de velocidade. Então, a velocidade em termos químicos é exatamente a mesma coisa, é uma variação, seja de massa, de número de mol, né, de volume, de concentração, por um intervalo de tempo, né? Então, eu posso calcular a velocidade média de todas as reações químicas, desde que eu conheça alguma grandeza que esteja relacionada com aquela reação, por um intervalo de tempo. Lembra do meu exemplo inicial a respeito da reação entre o corante e o alvejante? Eu estava ali contando o tempo, né? Então, eu preciso saber o tempo para eu poder distinguir calcular a velocidade. Então, em termos químicos, eu posso ter uma variação de massa para eu calcular a velocidade, eu posso ter uma variação de quantidade de matéria, uma variação de volume ou uma variação de concentração também. No caso, concentração molar ou molaridade. A velocidade média, então, ela pode ser expressa, né, num gráfico, como esse aí da reação de decomposição da amônia. E isso fica bem claro quando eu olho para esse gráfico, né? E aqui vai entrar também a interpretação dos gráficos, quem é o reagente e quais são os produtos. O reagente, em geral, ele começa com uma concentração, em geral não sempre, ele começa com uma concentração alta e com o passar do tempo, a concentração dele vai diminuindo. Ao contrário dos produtos, ele começa com uma concentração baixíssima, zero, né? Porque no tempo zero eu não tenho produto, e com o passar do tempo a concentração deles vai aumentando. Então, nessa reação fica fácil de perceber isso que eu estou falando, tá bom? E ali eu tenho também a questão do balanceamento, porque com o balanceamento vai ficar fácil de você ver quais são, então, os coeficientes, a proporção entre as substâncias nessa reação química, tá bom? Eu posso também calcular a velocidade instantânea para as reações. Se a reação química ela for elementar ou ela for complexa, aí eu tenho uma forma de calcular a velocidade para essas reações, mas isso vai ser assunto para o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!